Imagine a seguinte situação. Sua mãe acabou de receber alta hospitalar e ela tem tetraplegia. Só que ela recebeu alta porque o médico prescreveu home care, que é um atendimento especializado que vai depender da receita médica. Nesse caso, ele prescreveu 24 horas por dia com a equipe multidisciplinar. E o plano de saúde autorizou. Só que, um mês depois, chegou uma carta dizendo que o atendimento ia ser reduzido de 24 para 12 horas por decisão unilateral da operadora. Ou pior, imagine que o plano nega custear esses insumos necessários para o tratamento em casa, como fralda, sonda, equipamentos, cama, dizendo que nada disso está coberto. Só que isso acontece muito, é muito mais comum do que parece. E o STJ já respondeu essas duas situações de forma muito clara. O home care, ele é a internação domiciliar. É quando o paciente, em vez de ficar no hospital, recebe em casa o mesmo tratamento e o mesmo cuidado que receberia no hospital. Então tem enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, insumos e equipamentos. A Lei 9.656, que regula os planos de saúde, garante ao beneficiário o direito à internação hospitalar. E o home care nada mais é do que uma extensão disso. Geralmente é mais humanizada e menos onerosa até para o próprio plano. Só que apesar disso, as operadoras tentam de todo jeito escapar dessa obrigação. Os argumentos mais comuns são que não está previsto em contrato, os insumos não têm cobertura, ou que a gravidade do caso indica que a paciente deveria estar internada em hospital e não em casa. Só que, justamente esse último argumento, que é o mais absurdo na minha visão, é que o STJ foi chamado para responder. O primeiro caso que eu quero te contar aconteceu em Pernambuco. Uma mulher que tinha Parkinson grave, evoluindo para atrofia de músculos e sistemas, estava recebendo home care de 24 horas por dia. E aí o plano simplesmente cortou pela metade, passou a autorizar só 12 horas. A justificativa foi que, em casos graves, o ideal seria a internação hospitalar e não o home care, como se ele fosse o médico. E aí o juízo de primeira instância mandou restabelecer as 24 horas, só que, gente, o plano recorreu até onde podia e o caso chegou no STJ. E a ministra Nancy Andrighi foi muito direta. Disse que mesmo sem suspender completamente o home care, a redução foi arbitrária, abrupta e significativa, tomada por uma decisão unilateral da operadora, contrariando a indicação do médico assistente. Então, o STJ determinou o restabelecimento integral das 24 horas e ainda condenou o plano a pagar danos morais de R$ 5.000 para a paciente. E aí a gente já tem aqui um fundamento sólido a nível nacional. A operadora ela não pode se intrometer na relação médico-paciente. Cabe ao médico e só ao médico dizer qual é o tratamento adequado. O segundo caso que eu quero trazer aqui aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma mulher idosa estava com tetraplegia e estava em home care conforme indicação do seu médico assistente, que prescreveu literalmente extrema atenção e cuidado da equipe multidisciplinar com maior intensidade e cuidados intensivos da equipe de home care. O Tribunal de Justiça do MS reconheceu o direito e cobertura do home care, mas disse que os insumos necessários para o tratamento deveriam ser pagos pela própria paciente. E aí, de novo, a ministra Nancy Andrighi, sempre brilhante nas suas decisões, não aceitou esse entendimento. O argumento é simples e lógico. Se o home care substitui a internação hospitalar, todos os insumos que o paciente usaria no hospital, obviamente, devem ser cobertos em casa também. A cobertura de internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário. E a ministra foi ainda mais longe. Ela falou: se o home care foi prestado de forma deficiente, o paciente ele vai acabar sendo internado novamente. E aí o plano vai ter que pagar tudo de qualquer forma, mas em condições piores para o paciente. Não é só a jurisprudência sobre o assunto, gente. A própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem um parecer oficial sobre isso. E ele estabelece o seguinte, que, primeiro, só o médico assistente pode indicar se há ou não indicação de internação domiciliar, que é o home care. Segundo, a operadora ela não pode suspender a internação hospitalar apenas porque pediu o home care. Terceiro, se a operadora não quiser fornecer o home care para o paciente, ela tem que manter o paciente internado até a alta hospitalar. Eu acho esse terceiro controverso, mas tudo bem, porque é perigoso para o paciente às vezes ficar no ambiente hospitalar. E mais, quando a operadora ela oferece o home care, esse serviço deve obedecer às mesmas exigências mínimas de internação hospitalar que estão previstas no artigo 12 da Lei 9.656. Agora, um alerta importante. Existem erros que podem atrasar ou acabar com a sua ação ou situação. Erro 1. Aceitar a negativa sem questionar. Muita gente recebe o não do plano de saúde, desiste e acaba pagando. Só que a negativa do plano de saúde não é a palavra final. A Justiça tem reformado essas decisões com frequência, principalmente quando há uma documentação vasta. Erro 2. Não guardar o laudo médico ou prescrição. Nos dois casos em que eu comentei hoje, o laudo médico foi fundamental. Se um documento assinado pelo médico indicando o home care e descrevendo a necessidade do paciente, a ação fica muito difícil, guarde tudo.
Erro 3, eu acho que o pior. Deixar o plano reduzir o serviço sem registrar negativa por escrito. Se seu plano cortar horas, insumos ou qualquer coisa de home care, exija o protocolo escrito na hora e isso vira prova. Erro 4. Achar que o home care é privilégio. Não é, é um direito garantido por lei, respaldado pela ANS e consolidado pelo STJ. O plano não está fazendo um favor, não. Ele está cumprindo a obrigação. Então, resumindo o que vimos hoje no vídeo. O plano de saúde não pode reduzir nem suspender o home care sem indicação médica e nem negar. Essa redução abrupta é considerada abusiva pelo STJ e, dependendo do caso, pode gerar direito a danos morais. O home care, que substitui a internação hospitalar, deve cobrir todos os insumos necessários. O que o paciente usaria no hospital também deve ser coberto em casa. A base legal existe, é a Lei 9.656. Existe também parecer da ANS e múltiplos julgados do STJ e tribunais do país. A jurisprudência é favorável ao paciente, tá? E agora você me pergunta, mas se o plano não negar? Documento. Documente tudo. Exige negativa por escrito, busque orientação jurídica, porque a justiça tem resolvido esses casos. Então, se você chegou até aqui, provavelmente você está passando por uma situação difícil ou conhece alguém que está. Espero que esse conteúdo tenha ajudado a entender que você não está sozinho e que existem caminhos a serem tomados. Tudo vai depender da análise de um advogado especializado em plano de saúde.